Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a refletir em cima da segunda carta aos Coríntios. E para quem perdeu, né, os primeiros vídeos da primeira carta aos Coríntios, Corinto era uma cidade de Acaia e ficava na Grécia, né, no continente asiático. E Paulo, ele passou 1 ano e meio morando com Priscila e Áquila, né, que também eram construtores de tendas, e ele passou 1 ano e meio com eles, trabalhando e instituindo ali aquela igreja, né, e se dedicou durante 1 ano e meio, porque quando os judeus começaram a hostilizar Paulo, questionar, né, o ministério dele, ele bateu o pó das sandálias, né, como é a instrução de Jesus, e se retirou, né, ele foi evangelizar outros povos, né, os povos estrangeiros. E na segunda viagem missionária foi que ele abriu essa igreja de Corinto. Só que Corinto, por ser uma cidade portuária, ela era assim muito importante na época, no ponto de vista comercial, cultural. Porém, ela também era uma cidade muito idólatra, né? Ela tinha muitos templos dedicados aos falsos deuses. Entre eles, né, o templo de Afrodite, onde as prostitutas se reuniam e fazia parte do culto, né, deles lá, a prostituição. Então, era uma cidade muito corrompida, muito cheia de pecados, muito cheia de erros. E esses erros, né, acabaram entrando dentro da igreja que Paulo abriu. Ou nunca se libertaram completamente, né? O fato é que a prostituição, os erros de imoralidades, né, estavam contaminando a igreja e a prática da fé cristã, né? As pessoas também, elas não tinham amor, elas eram extremamente egoístas, havia essa divisão de classes sociais, né? Até na hora da ceia, quem era mais privilegiado ceava primeiro, né? E os pobres, desprezados, os que ficavam à parte, né, naquela sociedade ali, muitas vezes não conseguiam nem ceiar, porque não sobrava para eles, enquanto os outros se empanturravam, se embebedavam, esses ficavam sem participar da ceia, ou seja, a ceia que foi instituída para que houvesse a comunhão entre os irmãos, né, estava acontecendo isso, imagina o resto, né? E aí, Paulo, na segunda carta, ele menciona uma outra carta que ele enviou, mas essa não chegou ao nosso conhecimento. A gente não sabe se ela foi perdida, né, por causa do tempo, desapareceu, ou se quando foi escolhido o cânon bíblico, ela ficou de fora por algum motivo, não sabemos, né? Nós sabemos que houveram muitos textos que foram desprezados por algum critério que a igreja decidiu ali, e o fato é que só temos 2 cartas aos Coríntios, sendo que nessa segunda carta, Paulo menciona assuntos que supostamente estavam numa carta anterior, né? E não está na primeira carta aos Coríntios. Mas enfim, é só uma introdução para os irmãos se situarem, né, sobre aquela igreja, né? E aí Paulo, quando ele escreve a segunda carta, ele já está na Macedônia, que é continente europeu, né? E ele, na primeira carta, ele tinha falado que ia voltar lá em Corinto, né, para poder resolver esses problemas, para poder advertir de perto, e que por enquanto ele ia enviar Timóteo para que Timóteo ensinasse. Não foi assim que ele terminou a primeira carta? Porém, quando ele escreve a segunda carta, ele já está em outro continente, né? E de lá ele escreve
que já havia, na carta anterior, chamado a atenção de novo dos coríntios, e a carta foi muito severa, né? E tinha causado em Paulo uma angústia tão grande, uma tristeza tão imensa, que ele preferiu não voltar até a cidade de Corinto, para poder dar tempo ao tempo dos irmãos irem se consertando, né? Aquela igreja tão cheia de pecado, tão corrompida, tão afastada, né, da sã doutrina, ela tinha causado em Paulo uma tristeza imensa. Então, ao invés de passar lá de novo e ficar mais um tempo com eles, ele preferiu passar direto e já estava lá na Europa quando ele enviou essa segunda carta. E aí, no primeiro capítulo, né, ele relembra aquele assunto. Na primeira carta aos Coríntios, ele mencionou um rapaz que estava tendo relações sexuais com a esposa do seu próprio pai, né? A madrasta dele estava tendo um relacionamento com ele. E aí, na primeira carta, Paulo aconselha a igreja, já que o rapaz estava com o coração endurecido, não queria largar esse pecado, que ele fosse afastado da igreja para que fosse entregue ao diabo, e que isso serviria para que a carne dele fosse subjugada e o espírito dele fosse salvo, né? O que isso significa? Quando nós estamos afastados da comunhão, né, e entregues a nós mesmos, nós somos tão massacrados e tão destruídos, né, que a nossa carne ela desaparece, né? E aí o espírito tem a oportunidade de trabalhar naquele espírito, entende? E aí foi o que aconteceu com aquele rapaz. Ele foi afastado da igreja. Paulo primeiro chama a atenção da igreja porque a igreja estava consentindo com esse pecado, né? E aí, depois da carta, ele foi afastado do convívio ali dos irmãos, até que ele se arrependesse, sofresse as consequências, né? E ele tivesse contato, né, com a própria consciência, de forma que ele se arrependesse e voltasse ao convívio da igreja. Isso estava causando uma tristeza grande nesse rapaz, porque o pecado na vida do cristão, olha, a gente julga, né? Porque o homem estava tendo relações com a madrasta. Mas o pecado, ele é próprio da humanidade. Ninguém está isento, ninguém está livre, ninguém está, sabe? Todos nós estamos sujeitos a um momento ou outro da vazão, né? A ouvir a nossa própria condição humana, né? O espírito, ele nos mantém de pé, mas a gente tem que cuidar para não cair, né? Se a gente não cuidar, a tendência é olhar para o chão, a tendência é cair, a tendência é se entregar ao pecado. Então, o que aconteceu com aquele rapaz ali não é muito diferente do que acontece hoje, né? Não é porque a gente peca diferente, né? Que um pecado é maior que o outro. Não existe isso, não. Graduação de pecado. Pecado é pecado, né? E todos os pecados precisam de arrependimento. E aí o que Paulo estava falando ali naquela segunda carta era que a tristeza daquele homem já tinha sido suficiente, né? Que ele já tinha feito contato com a condição dele de pecador, já tinha se entristecido por causa da prática do pecado. Então já era o momento da igreja receber ele de volta, acolher, né? Dar a ele de novo aquele apoio para que ele não se perdesse. Porque acontece muito das pessoas pecarem, né? E a igreja desprezar para sempre. Acontece muito, né? Eu tenho conhecimento de uma amiga que ela adulterou, né? E no momento que ela adulterou, nenhum casal da igreja se dispôs a ir acompanhar aquele casal que
que estava em crise, estava falando em divórcio, estava, né? E eu que nem marido tenho, né? Fui a única que fui lá orar com eles. E ainda o pastor ainda chamou minha atenção, porque ele disse que para aconselhar casais, a pessoa tem que ser casada. E eu falei, eu não fui aconselhar casais, eu fui orar com amigos. Além do mais, os casais aqui não querem ir, e nem o senhor foi ainda. E aí ele, né, colocou o galho dentro e até me pediu perdão. Mas enfim, esse adendo foi só para dar um exemplo, né, do que é acompanhar pessoas quando elas estão mais fracas, né? Porque acusador as pessoas já têm, que é o diabo, né? O cristão, ele não tem que acusar o outro cristão. Ele tem que dar suporte para o outro cristão, para que o cristão se levante, né? E assim, a carne dele vai ser massacrada por causa das consequências que todo pecado tem, porém o espírito dele vai ser salvo, né? E aí foi isso que Paulo estava aconselhando ali naquela carta. Olha, a tristeza dele já é suficiente para que ele volte, né? E se conserte com a consciência pautada no evangelho, né? Já é suficiente. Recebam ele de volta, acolham esse homem, né? Para que ele seja salvo. Porque enquanto a igreja está desprezando as pessoas, a tristeza está consumindo as pessoas, né? Por isso existem tantos suicídios na vida de cristãos, porque as pessoas muitas vezes elas não têm coragem de confessar os seus pecados, porque elas sabem que vão ser julgadas, né? E o que Paulo está falando ali é o contrário. Quando a pessoa confessa o pecado, demonstra arrependimento, a igreja tem que esquecer aquilo ali, como Deus também já esqueceu. Tá bom? Vamos ficando por aqui, né? E depois a gente volta para falar dos outros capítulos. Um beijão para você, tenha uma ótima semana e um bom dia.